Olá pessoal, obrigado por terem assistido meus tutoriais, obrigado pela acolhida que vocês estão dando ao material que eu tenho produzido. Hoje eu vou falar sobre áudio na Canon T3i. Você já deve ter tido dificuldades para gravação, microfones, ruídos e assim vai. Eu confesso que também já tive muitos problemas com a gravação de áudio na T3i. Então nesse tutorial vamos dar uma geral sobre os acontecimentos do áudio na T3i e espero que seja do agrado de você. Vamos lá. Bom pessoal, iniciando então o nosso bate-papo, a primeira questão que eu quero apresentar para você, eu vou usar o firmware da Canon, como eu já mostrei para você naquele tutorial sobre cartões, está aqui no cartão preto, é o firmware original da Canon. Simplesmente eu vou colocar aqui só para a gente ter uma ideia de como é que funciona a configuração de áudio. A primeira questão que a gente vai fazer para configurar áudio, já que nós estamos usando o firmware da Canon, nós vemos aqui no menu, escolhemos a posição, tamanho da gravação do filme. Abaixo do tamanho da gravação do filme tem gravação de som. Quais as três possibilidades que a gente tem para gravar áudio na T3i? Vamos partir para essas questões. Bom, pessoal, quando a gente coloca para gravar o nosso filme, ou seja em Full HD, ou seja o formato que você escolheu, nós não temos o monitoramento de áudio. Eu já mostrei para você, depois a gente vai falar também sobre o áudio no Magic Lantern, mas a Canon não te oferece, você não sabe se está gravando áudio ou não. Então, o que nós conseguimos fazer com o firmware da Canon? Deixa eu parar a gravação aqui. Vamos lá no nosso monitoramento de áudio. O que nós podemos fazer? Antes de você começar a gravar, você está percebendo aqui que o VUzinho tá mexendo. Então, ou seja, tem um microfone aqui da câmera está captando, você está vendo aqui o microfone da câmera, você está vendo aí na ilustração. Então, se você começa a gravar, o microfone está liberado, estou perto aqui da câmera, estou bem quase em cima da câmera, o áudio você está monitorando o áudio da Canon T3i. E isso na gravação de som, seja na posição, utilizando a posição alto. Então o que nós fazemos com isso? É uma referência para você se você está gravando legal. Então essa a primeira orientação que eu dou para você. A segunda situação, se você vier aqui no menu, no setzinho, você vai para o manual do som. O que acontece no manual? Igualmente, você está monitorando também o áudio, você tem todo aqui o VU de áudio, e aqui mais ainda, você consegue setar as questões do áudio manual. O que você consegue setar? Você vem aqui no nível de gravação, seta aqui, e com o dialzinho, ou com o cursor aqui para a esquerda ou para a direita, você vai diminuir o ganho da entrada do microfone. Olha aqui, nós deixamos quase à esquerda, você pode ver que ele não chega a dar picos altos como estava dando ali. Então, o que nós fizemos? Dissemos para a câmera no modo de gravação manual, eu quero que entre pouco som. Então diminui o ganho do microfone. Isso é bom? É ruim? É muito relativo. Às vezes se estiver entrando com uma entrada de som muito alta, uma banda tocando, baixar o ganho do microfone para poder não estourar tanto, né? Porque se você for falar bem pertinho da câmera aqui, como você tá vendo ali, né? Eu estou bem próximo do microfone da câmera e aparecem ali os VUs amarelos que a gente está gravando. Por outro lado, se eu setar mais à direita, o que acontece? Veja só, eu estou indo para a direita aqui com o setador aqui, né? com a seta de trocas. Eu vou aqui para a direita. O que eu estou fazendo? O que eu estou dizendo para a câmera? Quanto mais à direita eu coloco, eu digo assim, eu tenho um pouco som no ambiente e quero que o sensor de captação de som do microfone, em conjunto com o amplificador da câmera, eu quero que eles peguem todo o som. Você pode ver que esses pontos vermelhos aqui está estourando o áudio. Então, nesse caso, você vai fazer o teste, vai gravar um pedaço de áudio, vai ver, não, está estourando demais. Eu vou baixar um pouquinho, vou diminuir um pouco o ganho do microfone.
Então, nessas duas questões aqui, são as principais situações que a gente tem de gravação de áudio. Aí você me diz assim, pô, Dino, mas é muito pouco isso? É só isso que faz para gravar áudio? Em síntese é, mas veja só o seguinte, uma outra possibilidade que você tem, opa, deixa eu voltar aqui, uma outra possibilidade que você tem aqui, na questão do manual, você pode também ativar o filtro de vento. O que é o filtro de vento? É um filtro que você já gravou em parques ou em praças, em algum lugar onde esteja ventando e aquele som do vento vai batendo no microfone, seja um microfone externo ou o microfone da câmera, e vai dando aqueles puf, 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 dá aqueles barulhos, né? Então esse filtro de vento aqui ativado, ele te dá uma resposta melhor em relação ao som normal e em relação à questão de se você estiver em algum momento gravando, fazendo uma filmagem externa. Então a recomendação que eu dou para você, deixa ativado. Ativa esse filtro de vento, tanto no manual como no automático. E se você quiser desativar, você, lógico, desativa aqui, né? Faça o teu teste. Eu estou usando as configurações que eu uso ativado. Mas faça teus testes aí, avalie para você ver se vale a pena essas questões. Então, aqui está no áudio manual. Eu estou dizendo, determinei o ganho do microfone para essa posição. Então você viu como é que funciona isso. Umas questões que eu recomendo para você. Sabe qual é o que eu recomendo para você? Filtro de vento ativado. Aqui no manual, sabe o que eu recomendo para você? Deixa no alto. Por que deixa no alto? No automático da Canon, você tem um AGC. Você está vendo aí, o que é o AGC? Automatic Gain Control. Ou seja, o ganho automático do microfone é determinado por esse aplicativo, digamos, que tem dentro do software da Canon, e que te diz, olha, o microfone o som está muito próximo, então ele vai baixar o ganho. O som está muito baixo, ele vai aumentar o ganho. Então ele diz para você exatamente a questão do som. Aí você diz assim, pô, mas Dino, é assim mesmo? Olha, tem duas questões que eu vou comentar para você a respeito do áudio da Canon T3i. O áudio da Canon T3i, ele é um áudio bom, é um áudio que dá para utilizar. Você já fez algumas gravações, você já fez algumas intervenções com o áudio da Canon T3i, beleza. Mas em algumas situações o áudio deixa a desejar. Aliás, não só o áudio da Canon T3i, áudio das DSLRs em geral. O que é o pessoal da área de filmagem, de casamentos, de reportagem, de produções de videoclipes e outras situações, o que o pessoal faz? O pessoal usa no modo automático, grava o áudio da Canon T3i juntamente com o vídeo, logicamente, e você tem daí uma referência para trabalhar o áudio na ilha de edição. É isso? Então, a recomendação que eu dou para você, primeiro, o áudio pode ser monitorado pela Canon T3i através desse monitor, você vê aqui que o áudio está ligado, e aqui você consegue fazer as intervenções de áudio no modo manual, né, no modo automático, ou no modo manual. Então você define mais ou menos como que você quer que a câmera trabalhe, você define. No caso do automático, a própria Canon determina. Bom, dito isso, a questão do áudio, as questões de configurações do áudio são basicamente essas. Depois do Magic Lantern eu vou te dar mais algumas orientações. Questões importantes também sobre o áudio da Canon T3i. Você já gravou o áudio e sabe que o áudio da T3i é um áudio que vem através do microfoninho que nós temos aqui. Você tem o microfone da Canon T3i que está aqui dentro. Esses 4 pontinhos em cima da logomarca da EOS. Aqui tem a entrada no microfone. Uma das coisas comuns que acontece, você coloca a alça da câmera no pescoço e normalmente vai apoiar a câmera para gravar e para ter uma certa estabilidade, uma certa firmeza, até porque você está fazendo uma gravação para não dar muitos trancos, se é essa a tua intenção. E normalmente quando você vai pegar com as duas mãos, o que você faz? Normalmente a gente faz algumas coisas, eu já fiz isso e você deve ter feito e algumas pessoas também fazem.
Como esse microfone, na minha opinião, está numa posição meio esquisita aqui na Canon, se ela estivesse aqui numa outra posição, enfim, né? Ela talvez tivesse não tivesse esse problema que eu acho que tem em relação à Canon, né? Então, quando você está com as duas mãos aqui, é comum acontecer de você tapar a entrada do microfone. Então, se você colocar a mão aqui na frente, logicamente vai diminuir o ganho do microfone. E se você mexer com o dedo aqui também, vai produzir ruídos. E já aconteceu, eu já testei isso, quando você deixa a mão aqui apoiada, segurando a câmera com as duas mãos, você deixa o dedo aqui, cria-se um vácuo, alguma coisa aqui dentro, em que faz aquele ruído de mar nas suas gravações. A Rafaele, uma das pessoas que assistiram meus tutoriais, me perguntou: Dino, eu estou com um problema de ruído, parece um mar nas minhas gravações, o que é isso? Eu recomendei para ela e disse: olha, uma das coisas pode ser isso, outras, evidentemente, pode ser as regulagens que nós orientamos agora há pouco. Então, evite ficar com a mão, claro que você não... Ah, mas eu não posso segurar? Claro que você pode segurar, só que você não pode segurar com o dedo aqui em cima do microfone. Bom, pessoal, falando também uma coisa que já aconteceu para você já percebeu que isso afeta a tua gravação, é quando você está com um foco automático ligado, aqui está no manual, está no foco automático, o que acontece? Dá uma olhadinha aqui, ó. Você já deve ter gravado esse barulhinho. Então, porque o microfone está muito próximo, o microfone está aqui, o sensor da câmera, o motorzinho do autofocus está trabalhando, então normalmente grava. Ah, então é isso também um dos motivos que a gente não deve usar o foco automático para produzir vídeos. Exatamente. Você já percebeu mais um desconforto, digamos assim, para você usar o foco automático nas tuas produções. É porque grava, está muito próximo aqui o microfone e não é isso, é um problema não só da T3i, de várias outras DSLRs. O que acontece isso, né? Esse mecanismo de focagem automática e o microfone não funcionam muito bem. Dito essa questão do dedo, dito a questão do foco, o que você pode melhorar em relação à produção de áudio na T3i com os microfones externos?